Então não é para você ficar com medo do Apocalipse. A Bíblia não dá medo. Apocalipse, o livro do Apocalipse já começa com uma bênção. Há uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Não é para você ter medo. Jesus, quando ele fala em Mateus 24, ele fala, não é para você ter medo. As coisas vão piorar. Vai ter angústias como nunca houveram, nem um pouco haverá de haver. Mas não tenha medo. Eu estou chegando, eu estou às portas. Então a gente está muito perto. Nós estamos chegando em 2023, né, e é o que eu já tenho sinalizado. O presidente dos Estados Unidos, quem que era? 2018 já era o Trump. Biden ou Trump? Não, Trump. 2018. O que o Trump fez em 2018? De importante, para desdobramento do mundo espiritual. Em 2018 ele era presidente. E está lá, eu já falei sobre isso, na nota de ordem, tem novos ordens seculares. Isso, nova ordem mundial. E ele faz, dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz com Israel, mas ele mudou a embaixada americana para Jerusalém. Qual isso tem um desdobramento enorme, para o mundo espiritual, um desdobramento enorme. Né? Então tá chancelando uma profecia bíblica, muito claro. E justamente ele foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo, o número 9 é muito importante, porque ele ganhou 9 pedras de 4 telo. mais 5, 9. Então, caramba, que ele, assustador claro, isso, muito velho. doido, né? Ele deu uma saída francesa, claro, ele fez o que tinha que fazer, para não desgastar a imagem, ele se afasta. Entra o Biden. Você acha que ele volta? Claro que volta. A Rússia ajudou ele. Ele não é inimigo do Putin. Foi comprovado pela CIA que ele ajudou, a CIA ajudou ele nas eleições americanas. A CIA ou Pentágono. Um serviço de inteligência americano. Acho que foi a CIA. Acho que foi a CIA. Ou os russos ajudaram? Não, os russos ajudaram, mas a CIA comprovou que os russos realmente influenciaram na eleição americana. Foi a CIA. Mas aí até divulgaram isso nas mídias, mas abafaram o caso, né? Então a Rússia ajudou. Então eles têm uma parceria, não são inimigos, né? Agora com o Biden, claro, com o governo Biden ele precisava de sair de cena para não desgastar a imagem. Aí sim a Rússia pode tretar com a Ucrânia, né? Então é uma saída estratégica. Eu acredito, né, que o Trump volta. Ele volta, ele já é candidato oficial às eleições e já tem maioria de voto por uma pesquisa. Vai ser em 2000? Nesse ano, 2024, acho que começam as preliminares, né? Aí, a abertura. Mas ele volta. Com certeza ele volta. Fica registrado. Trump voltará. E ele já tem uma intenção de voto, tudo mais. Então você começa a ver a coisa sendo mapeada. Jesus deu a data. Então, e outro detalhe, a Bíblia fala de sinais astrológicos. O que são? Antes, para você olhar para o céu, a lua não vai ter a sua cor, tudo mais. Agora, entre 2015 e 2016, houve uma... Quando? Ele começa agora em 2023, na verdade, para assumir em 2024. Aí, 2023 ainda. Nossa, cara. Muito louco quando você começa a ver macro a coisa, se moldurando. Né? E nunca teve uma PAN como está tendo agora. Já teve isoladamente. Teve ebola, teve peste negra, mas isoladamente. Europa, África. Agora, como global, única, ímpar na história. E isso vai ser esteio para o grande reset. Vou chegar lá. Tá. Então, você vê o sistema político acontecendo. Rockefeller chegou a fazer uma afirmação que eu acho muito inteligente. Ele falou, só vão aceitar uma nova ordem mundial mediante o caos. É necessário caos para alguém apresentar uma pseudo-ordem. Tem um problema para alguém oferecer uma solução. E a Bíblia fala quando houver paz e segurança para a repentina destruição. Então, Hitler, por exemplo, inteligente, ele tentou muitas vezes colocar as ideias dele e ninguém não reverberava aquilo ali. Esperou Teve a quebra da bolsa, aí deram voz para ele, esse cara aí vamos ver que ele... E a Alemanha ser humilhada depois com acabou o final da Tratado de Versalhes, Primeira Guerra Mundial, e ele se aproveitou desse sentimento. Exato. Mas ele teve que esperar a bolsa quebrar. Porque ele já estava tretando lá nas cervejarias. Mas não tinha muito palco. Né? Ele ganhou vitrine depois. E curioso que várias vezes tentaram matar ele e ele escapou ileso. Isso deu um ar messiânico para ele. Né? Então eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu conto a história de Hitler, né? O lado oculto dele. É muito interessante, historicamente falando. Então a gente começa a ver se ele foi um protótipo do anticristo. O anticristo vai ter que ter essa pegada. Ele vai trazer uma solução, né, para o problema. Só que não... regionalmente como ele... Planetário. Porque ele foi na Alemanha. Sim, a ONU já falou, a FMI já falou, o Banco Mundial já falou de crise econômica, de crise de abastecimento, né? Então a gente vê... Sanitária. E a gente vê hoje muitas pessoas recorrendo aos transgênicos, por exemplo, né? E se o transgênico fosse tão bom assim, não tinha um banco de sementes preservando as sementes originais, um bunker. Mesmo? Super. Estão mexendo tanto uma que tem fortaleza, a original lá. tem original guardado. Para quê?
Né? E aí as pessoas, mas se tiver uma treta no mundo, o Brasil vai ser um celeiro de missionários, vai ser um celeiro para o mundo, porque tem muita terra aqui, vai produzir alimento, mas alimento transgênico. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento transgênico do planeta. Nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. A gente vai exportar coisas contaminadas. Então já foi comprovado cientificamente os desdobramentos na nossa genética. É claro que quem acredita em Deus, não vou colocar nem rótulo cristão, quem tem intimidade com Deus, a Bíblia deixa chancela que você pode tomar algo mortífero e não te fará mal algum. Então, Deus está te preservando, Ele cuida, né, dos seus filhos, Ele protege você. Então não é para você ficar com medo do Apocalipse. A Bíblia não dá medo. Né? O livro do Apocalipse já começa com uma bênção. Há uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Não é para você ter medo. Jesus, quando ele fala em Mateus 24, ele fala, não é para você ter medo. As coisas vão piorar. Vai ter angústias como nunca houveram, nem um pouco haverá de haver. Mas não tenha medo. Eu estou chegando, eu estou às portas. Então ele sinalizou o momento temporal. E fala de sinais astrológicos, a Bíblia também fala, Joel, tudo mais. Entre 2015 e 2016, tivemos uma tetra de luas de sangue. É muito raro isso acontecer. O quê? Cada 6 meses aparecia uma lua de sangue. Né? Então teve 2 em 2015. Eu vi Ele alinhado com as festas de Israel, tabernáculos, Páscoa, certinho, cartesiano. E isso é muito raro, historicamente falando. E veio preceder 2018, que fechou 70 anos. Então a gente está muito perto. Nós estamos chegando em 2023, né? É o que eu já tenho sinalizado. Então a gente vê o cenário todo se moldurando ao nosso redor. Aí o grande reset entra em cena. Então agora colocou só a ideia. Aí o Klaus propõe a seguinte: o mundo está no aquecimento global, vamos tributar os países que produzem mais poluentes e vamos proporcionar um salário mínimo universal. Só que anexado a isso, vai precisar ter um controlador, um agente, uma ordem nova, e já se fala, se você procurar na internet hoje, quem falou sobre nova ordem mundial, acho que nunca foi tanto falado esse tema quanto nos últimos anos, né? Então já se aceita mais, porque essa notícia foi falada, repetida, inconscientemente você já está pronto para absorver aquele conteúdo, já prepara você. E a plataforma do Grande Reset propõe isso. Além da questão de aparentemente ter uma estabilidade econômica, todo mundo tem um salário mínimo, digno e tudo mais, você vê países como Haiti, os caras não tem o que comer, não tem água potável. Parece algo bom, mas na verdade isso vem junto com o score. Você vai ter um score, né, que o governo vai controlar, e se você não aceitar alguma imposição do governo, você não pode tomar, você tem que tomar uma picada XYZ. Se você disser não, você não viaja, você não tem passaporte, você não pode estudar, você perde emprego, você não consegue emprego. Isso pode chegar até o ponto, minha inferência, pode chegar até o ponto de recolher seu CPF. Né? Então hoje tem um armamento de bastidores, tanto de arma química, tecnológica, EMP. A China tem, a Coreia do Norte tem, EMP, uma arma de impulsos eletromagnéticos. A China, de onde ela está? Se ela apontar para os Estados Unidos, toda a costa leste americana fica em trevas. A gente sem internet, sem navegação, sem radar. Não destrói nenhum prédio, nem nada, só... Não. Hoje, é idiota você usar tecnologia nuclear. Vai herdar o que? Escombros. Exato. Hoje é arma biológica. Descobriram um vírus na Sibéria, cara. Né? Está congelado. Descongelaram. E esse vírus, ele ataca o seu cérebro e faz com que você tenha um comportamento irracional, agressivo, violento, sai batendo em todo mundo, mordendo, babando. Isso chama Twitter. E descongelaram. O Pentágono... Que era alguma coisa antigona que estava lá. O Pentágono já está antenado nisso, tanto é que não é de agora não, já tem mais de 10 anos, podem checar aí, CONOP 8888, podem pesquisar. É um plano de contingência que o Pentágono elaborou para um suposto apocalipse zumbi. Ô, louco! Que é oriundo desse vírus, porque deixa você, não é tipo The Walking Dead, mas deixa você descontrolado. Então só tem que meter bala nesse povo. Você perde o seu controle. Perde o seu controle. Então ele já tem um protocolo de segurança para isso, CONOP 8888. Então ele já se antecipou esse fato. Já sei que tem um vírus lá, isso está em laboratório, que nem gripe espanhola está em laboratório, os Estados Unidos ressuscitou o vírus. Então tem muita arma química, a gente não tem ideia. Então, tudo isso favorece o grande reset, porque você vai ter que estar sujeito a uma ordem e tem que ter um agente controlador. Os Estados Unidos, ele tem uma boa visibilidade global, as pessoas olham bem os Estados Unidos. Então, se ele for o centralizador, a nova ordem mundial, Biden já falou disso, Trump já falou disso, se eles centralizarem isso neles, todo mundo vai acolher, que parece algo bom, a globalização favorece isso, né? Abriu essas comportas. Então, o cenário está muito claro no nosso meio. Então, a gente tem que estar preparado. Quer dizer, o reset, então, seria esse conjunto de medidas... Sim, aí vem a marca. Porque, vamos supor que você não vou tomar uma picada. Né? Mas a DARPA, que é um centro de pesquisas do Pentágono, eu tenho um grupo de estudo que eu desmembro melhor isso daí, Guardiões do Tempo, guardiõesdotempo.com. Aí
posso expandir com mais liberdade. Tem uma médica, uma cientista da DARPA, ela está trabalhando numa marca para colocar no pulso, que é fazer uma leitura através de um aplicativo. Essa tecnologia já tem, o Bill Gates já pesquisou luciferase, mas está aperfeiçoando mais ainda. Então, se você tomar uma injeção de um agente químico XYZ e tiver nanotecnologia, ele vai reagir com o seu sangue e vai florescer na marca, vai dizer, ok, você tomou. Então você tem a chancela, seu passaporte. Hoje em dia tem papel. Esse papel vai dissolver. Então a marca provar já existe. Que você está com todas as vacinas, que você está tomando. Exatamente. E essa médica, quando ela saiu desse centro de pesquisa, porque ela ficou indignada com o tipo de tecnologia que estavam utilizando, engenharia genética e tudo mais, ela falou isso publicamente. O avião dela caiu uma semana depois. O piloto foi muito bom, né? Conseguiu aterrissar o avião, mas ele foi polifraturado, teve traumatismo craniano, ela também foi polifratura, mas está viva. E silenciaram ela. Então, qualquer coisa que você fale contra, né? O vice-presidente de uma indústria farmacêutica chegou a falar alguma coisa contrário, né? Perdeu o emprego, perdeu a conta, né? Porque isso não pode. Aí vem uma galera, fake news. A BBC saiu na frente. Eu tenho matéria disso. A BBC fez uma pesquisa para rastrear. É falso ou é verdadeiro? E chegou num ponto que a galera estava recebendo valores da indústria para falar que aquilo era falso. Então era recompensado. E aqueles que não aceitaram esse suborno foram e deram entrevista na BBC. Mas eu vi até de chip colocando em criança para os pais acharem, por exemplo. Sim, sim. O chip vai preparando a sua mente. É mais tecnológico do que isso. O chip ainda vai ter que injetar. Tem o Neuralink também, que é do Elon Musk. Sim, sim. São estudos avançados. Exatamente. Né? Então está preparado para te controlar. Tem reconhecimento facial em qualquer lugar, te localiza onde você está. Mas o problema também, Mastral, é que vai vir para coisas boas, né? Por exemplo, gente que perdeu os movimentos vai poder ter movimento. Sim. Então, tem um lado bom. Tem um lado bom, né? Mas aí que tá. Nanotecnologia, injetar o medicamento exatamente na medida que você precisa e no lugar onde você precisa. Exato. Vai vir muita coisa boa, só que no meio disso tem pode que vir vir embalado. alguma coisa. Tem que vir embalado. Nunca vai vir uma coisa ruim. Exatamente. Não, ruim ninguém vai aceitar. Exato. Tem que vir oferecendo uma vantagem. É que nem Pix ou cartão de crédito no celular. Você hoje em dia a gente não anda mais. Exato. Você vai no lugar, valor, encosta o celular, pá. E de repente, se acabar banco, se acabar tudo, mas aí fica. Né? Exato. Acabou, você não faz mais nada. E o louco que. Tá tudo. Antigamente a gente manuseava o dinheiro, né? Hoje em dia não manuseia, né? Não, nada. Tudo. R$4 você passa no cartão, cara, né? É muito Antigamente louco. Um limite, você não podia ter um pouquinho assim. Qualquer coisa você passa. Meu filho tem um cofrinho, coitado. Ele acha que ele tem muito dinheiro lá, aquelas moedinhas lá dele. É isso mesmo. Então o cenário está tomando uma criptomoeda. Foi um link para avançar em tudo isso. Então, essas plataformas. A moeda faz parte desse reset? A Bíblia fala de uma moeda universal, tudo, ele já está criando isso, né? Então, hoje em dia, já a globalização já tem linhas aí. E hoje, outro detalhe, até o sistema político está sendo emoldurado. As pessoas estão sendo posicionadas nos pontos certos. Não necessariamente quem serve a uma seita secreta, mas pessoas que podem, de maneira direta ou indireta, colaborar. Às vezes mesmo sem saber. Não aquela pessoa, mas uma assessoria, alguém pode influenciar. Eu até falei para a galera, quem quer vencer as eleições aqui, muita gente, você é bravo, né? Mas, você acertou? Acertei. Né? Mas era evidente para mim. O olhar eu tinha pelo estudo, né? Pelo que a Bíblia coloca. O Lula tá onde está. Faz parte de uma coisa muito maior, é isso? Ele não tem ligação com nenhuma seita, nada. Mas favoreceu para isso. É interessante colocar ele ali porque ele tem um trânsito bem livre no mundo. Então ele tem um trânsito livre com Putin, com Klaus, né? Então ele é bem aceito. Então é mais fácil. Inclusive ele nem precisou ir no Fórum Econômico Mundial agora em Davos, né? Mandou outra pessoa. Então ele não é uma peça importante, mas ele pode ser uma ferramenta para utilizar direto ou indiretamente. Não tem nada. O Lula não é um anticristo. Lógico que não, de forma alguma, né? Os caras começam, né? Não, o pessoal acha, porque tem 9 dedos, é do capeta. Não tem nada a ver, né? Nada a ver, né? Não seria tão evidente assim o negócio, né? Não. Ele Mas o Elon Musk pode ser? Aí sim. Elon Musk é um cara rico, é um cara influente. Super influente. Tem pesquisado transplante de mente e tudo. Pode ser o cara? Não é um deles, né? É um grupo, é um colegiado, é um grupo que um ajuda o outro, linka o outro. Então, não é um só. Mas o anticristo é um cara que vai ser possuído por Lúcifer ou por essa força maligna? Ou ele já nasce com propósito? Como que funciona isso? Segundo a doutrina da Irmandade, do satanismo, eles acreditam... Vamos dar um contexto. Para quem não conhece o Mastral, isso. você fez parte, né? Dá essa explicação.
Eu acabei caindo, tinha aquele fascínio pelo oculto, né? Aquilo que você não enxerga. Para mim, o oculto era simplesmente uma coisa que eu desconhecia. Porque muita gente aí fica brincando, né? Fica brincando e se lasca. Fazendo brincadeira do copo, tabuleiro já visitei Ouija. família que, nossa, teve um desdobramento lascado de brincar com essa coisa. Porque você vai a menina ficou possuída realmente. Com possessão qual? demoníaca não é coisa banalizada como a gente vê na televisão, qualquer coisa possui. Aquilo não é. O demônio fala errado, tudo, não tem nada a ver. Agora, possessão legítima, em 24 anos de ministério eu vi 5 vezes só. Não é legal de ver, cara, não é legal. É uma bem punk a coisa. Qual foi a pior que você viu? Acho que foi essa da liberdade. Como que era? Teve um período que era muito chamado, parecia caça-fantasma, né? Alguém estava com algum problema? Alguma treta, casa assombrada, tem um demônio, alguma coisa. Na medida do que eu podia, né? Se tivesse fácil para mim, eu ia, visitava a casa, orava com as pessoas, ungia a porta, né? Mas como foi crescendo muito, ficou impraticável colocar isso. Mas naquela época eu ainda conseguia. E eu visitei alguns locais. Dentre esses locais, a maior parte era tudo fake, era coisa das emoções, tudo. Era outra coisa. Outra coisa, mas não era demônio, né? Falava com uma voz meio modificada, então eu ia com mais alguém, dá um susto no demônio. Aí a pessoa tá, demônio, dá o diabo, tal. Aí estoura um saquinho, que susto. Aí, desincorporou, né? Olha, desincorporou, cara, né? Isso é um bom truque pra saber se a pessoa tá possuída mesmo. Dá um susto na pessoa, dá um susto, né? Um susto, que susto. Aí voltou. Belisca o demônio tá te pegando a saída e tal. Então, até falar, tem uma coisa no meu bolso, uma chave no bolso. O que tem no meu bolso? Entendi. Né? O demônio sabe o que tem, né? Ele não tá junto, ele tá sempre em grupo. Mas esse daí passou no teste. Aí Deus colocou muito forte no meu coração de orar e jejuar. Tem certas caixas que são mediante jejum e oração. Então isso tem um propósito. O discípulo de Jesus não conseguiu expulsar um demônio. Então você precisa, em alguns casos, de uma purificação espiritual para você se conectar. Então o jejum é importante, é uma arma que nós temos, né? Não dá ensejo para expandir, mas eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, Caças da Maldade. Aí eu fiz um jejum, me consagrei, mas eu não queria ir sozinho, né? Sair sozinho, melhor sair em 2 do que 1. Chamei 4 pessoas para ir junto comigo, que eram intercessores firmes, leais, que eu tinha certeza, essa pessoa Deus vai usar. Mas todos eles tinham compromisso, ninguém foi. E uma galera que não tinha compromisso nenhum com Deus, que eu sabia, estavam levando. É por isso que Deus ele derrama a sua unção e graça mediante o seu mérito, né? A conquista, a autoridade espiritual você conquista, você não ganha, não vem no pacote. Você tem que conquistar. E aí, claro, você tem que mortificar a carne e tudo mais. Daquela galera tá complicado, então eu falei, não posso levar eles. Mas eu orei, busquei a Deus e colocou muito forte no meu coração, não, eu vou ensiná-los alguma coisa, deixa eles irem. Mas humanamente eu fiquei meio ressabiado. Visitamos, morava no bairro da Liberdade, perto da Igreja dos Enforcados lá. E assim, cheguei por volta de umas 4h30 e contaram que a menina estava possessa e tal. Eu assim, criei meu ritual. Não vá atrás de ritual. Eu normalmente ungia minha mão com óleo de êxito meu, de unção. Hoje a Claude Berger faz. Matéria-prima de Israel e tudo mais. Eu pegava na mão, o demônio incorporava. Aconteceu uma vez, 2, vai acontecer sempre. Não aconteceu nada com a menina. Falei, coisa da minha cabeça, né? Não tem demônio, coisa nenhuma aqui. E começamos a conversar, trivialidade, nada do demônio manifestar, orei, não aconteceu nada. Era uma volta de 7h30 da noite, já estava escuro, não era horário de verão. E aí estávamos indo embora. Tchau, de repente a menina começou a olhar diferente para mim, tinha uns 14, 15 anos. Só com um olhar diferente, a pupila dilatou completamente. Você vê a musculatura do rosto, que a gente não tem controle, começou a mudar, a expressão facial, o semblante mudou completamente. Ela ficou numa posição, pelas leis da física, ela tem que cair, ela estava toda torta, apontou assim, eu vou matar vocês. Ninguém vai sair vivo daqui. Na boa, rolou um medinho. Se eu disser que não, estou sendo hipócrita. Rolou um medinho, gelou na espinha. Imediatamente eu olhei para os intercessores. É o ensejo, né? É a deixa para vocês começarem a interceder. De repente a luz começou a piscar e acabou. Lembra a hora que tinha apagão em São Paulo? Sim. Foi nessa época. Apagão, não é que acabou a luz naquela casa. Apagão, todo o bairro da Liberdade. Trevas. Na boa. Você podia esticar a mão, você não via nada. Eu não vou dizer que foi fácil, foi complicado. Os intercessores picaram a mula, sumiram, foram embora. De repente eu escuto o demônio gritando, vou matar todo mundo, o pai e a mãe desesperados, Senhor tem misericórdia da minha filha. De repente objetos começaram a bater na parede perto de mim, panela, sei lá. Eu não sabia se era tipo poltergeist voando sozinho ou se a menina estava arremessando. Estava tudo trevas. Eu simplesmente reuni minhas forças, Senhor tem misericórdia, me ajuda. Que tomei posse da palavra, que 10.000 panelas caíram de um lado, 1.000 do outro, mas não seja atingido. E aí orei, né, e senti muita paz. Deus responde a oração do justo Deus responde. E falei, Deus, eu não tenho capacidade, não posso fazer nada, né? Tu podes, me ajuda na minha fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Acho que você pode tudo, você não pode, é Ele que dá a força. E aí eu trouxe muita paz, houve um momento de silêncio, e escutei um choro quebrando aquele silêncio. Eu inferi que era menina, eles pegaram velas, né, lanterna,
E a gente continuou no escuro. E aí conversei com a menina, já, o demônio não estava nela, e ela começou a fazer o ritual do copo. Ela tinha aquela tábua Ouija. Então ela fez de brincadeira, recreativamente, mas aquilo atraiu, abriu uma brecha, abriu uma entidade. Então a Bíblia fala, não dei lugar ao diabo, sujeitai-vos a Deus e não dei lugar ao diabo. Você abre brecha. Não só abriu, como incorporou. Abriu a porta, né? Então ela chamou. Porque esses seres precisam de uma permissão, eles eles não podem entrar... Sim. Por livre espontâneo. Imagina, tomar seu corpo, envolver sua... Então, existe, a Bíblia chancela, tem várias pessoas incorporadas por demônio que Jesus expulsava, e tinha outras situações que não, era uma causa natural. Nem toda doença é do capeta. Então, de causa natural, levanta e anda, ser curado, e às vezes ele expulsava um demônio que causava aquele quadro de doença. Então, tem doenças que podem ter uma influência espiritual, mas sempre busca a medicina, descarta as possibilidades. Nunca deixa de se tratar. Mas no caso dessa menina, como que foi para tirar o... Então, aquela oração funcionou, porque ela voltou para Deus. Né? Ela teve uma prova empírica concreta. Mas não tem perigo de voltar depois do demônio? Eu não tive mais registro disso. Ela tinha se machucado muito, ela se cortava, mordia o lábio, quebrou as unhas. Assim, o mais próximo que é de vídeo e filme, que eu vi que se aproxima de uma realidade, é o Exorcismo de Emily Rose e a Invocação do Mal. O resto é tudo... Não posso nem te falar, porque eu tenho medo desses filmes. Eu não assisti. Você assistiu algum desses filmes aí? Cara, eu tenho medo também. Eu também não assisto. Fabi, você assiste? Eu morro de medo. Então. Mas é bem fiel lá o que eles fizeram? É mais próximo da realidade. Tá, a Invocação do Mal deu uma chutada de balde no final, mas a linha de construção é muito parecida. Entendi. Então eles se pautaram. É claro que a negócio, a boneca na Belle e tal, viajaram um pouco, né? Então tem um pouco do folclore em cima. Mas, claro, se você mexe, você abre legalidade, você abre comportas, né? Esse mundo espiritual é muito palpável. Né? Mas isso a gente começou a falar por causa do Anticristo. Do grande reset. Se ele vai ser vai ter uma incorporação ou se ele já nasce... Então, eles acreditam o seguinte, vem de uma linhagem. Jesus veio de uma linhagem. Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Então veio de uma linhagem. Então o anticristo, ele é contrário a Cristo, mas ele vai plagiar, vai plagiar e profanar o sagrado. Uma imitação profanar tosca, o sagrado, tosca. Então ele vem de uma linhagem contaminada. O que contaminou o homem? Gênesis capítulo 6. Vem dos filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosos. Não, anjos caídos. Viram os filhos de Deus, anjos. Lá em Jó capítulo 38 fala, os filhos de Deus reporta anjos. Tiveram relações, viram com as mulheres mais gostaram, tiveram relações, tiveram filhos, nasceram gigantes, os Néfilins, que eu abarco na trilogia Aquilaim. E eles eram varões. Então, além da inteligência, interessante que eu vi um documentário, isso foi na History, fizeram um laboratório, uma experiência, se realmente eles conseguiram ou não construir a Torre de Babel, na sua altura, tal, com a tecnologia que tinha na época. Então eles faziam tijolos de barro, né, tinha que ter uma base larga e faziam um efeito piramidal. E a Bíblia retrata ainda que eles sabiam que aquecendo o tijolo, né, ele ficava mais resistente, exponencia a resistência dele. E fizeram um cálculo lá no computador, uma base ampla, chegaria no edifício mais alto, que é o edifício mais alto do mundo, que é o de Dubai. Eles conseguiriam fazer? Conseguiriam fazer, na teoria. Sim. Então tem alguns vestígios arqueológicos, mas não tem certeza disso. Mas o fato é que eles tinham tecnologia para tal. Que país seria a Torre? É naquela região da Mesopotâmia. Hoje faz parte do Iraque, Síria, Turquia e Palestina. Naquela região ali. Então eles tinham tecnologia para isso. Então esses anjos caídos tinham muito conhecimento e ensinaram para o homem, claro, muita coisa de arte da guerra, fundição de metais. É muito evidente você ver esses impérios se formando, sempre com alianças com esses deuses do Olímpio e tudo mais, né, que se folclore, que claro, anjos caídos. Aí tiveram relações com as mulheres. Aí quebramos um paradigma. Anjo é assexuado, mas ele desejou uma mulher, né? Desejou uma mulher, então anjo é menino ou menina? Exato. Em Zacarias dá uma alusão, para vocês pensarem, uma alusão que fala que veio uma mulher que levou um efa, que era um caldeirão cheio de pecado, entre a terra e o céu, e tinham asas como a da cegonha. Dá uma ideia, né, de um ser angelical da figura feminina. Então quebra um pouco esse paradigma aí. Tem anjos e anjas? Eu creio que sim. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, né? E a Bíblia dá chance à questão de Zacarias. E os anjos, mais uma coisa que eu acho legal pontuar, eles podem sofrer dano. A gente acha que o mundo espiritual não sofre dano. Sofre uma resistência. Quando houve a treta lá no céu, a peleja, a guerra de Lúcifer contra Miguel. Então, lá no céu, eles foram expulsos do paraíso e caíram na terra. Né? Então Jesus viu Satanás como um raio cair na terra, aqui, em dimensões paralelas, mas estão aqui, estão junto com a gente. E ainda tem demônios que estão presos. E Deus vai abrir o poço do abismo, que vai sair Abaddon, tudo. Então Deus dá ordem. O anjo vem com a chave que Deus deu. Deus está no controle da história. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora.
vai tretar agora. Silêncio, de expectativa. Aí Deus dá ordem, eu vou soltar 4 anjos lá no rio Tigre Eufrates, e esses anjos vão causar destruição na terça parte da terra. É Deus, tá vendo? Não é o satanismo, não é o capeta. Então a gente tem que ter temor de Deus. Ele é o soberano. Então a justiça de Deus, o dia da vingança do Senhor, o desdobramento é muito pior do que a gente já está começando embrionariamente a viver. Então essa linhagem do anticristo, segundo eles, tem uma descendência desses néfilins. Tá. Então vem toda uma geração que tem essa engenharia genética modificada, não mais em altura, mas tem alguma coisa geneticamente modificada que vai capacitar o anticristo a canalizar o próprio Lúcifer. Porque na teoria o dilúvio veio para destruir os néfilins. Para destruir. Só que depois, não, você vê Golias. Tá lá, pós-dilúvio. É pós-dilúvio? Pós-dilúvio. Treta com Golias. Tá. Pós-dilúvio. Então continuaram existindo os anaquins, né? Continuaram existindo. Povos altos, eles eram como gafanhotos. Então eram altos, fortes, mas muito inteligentes. Trouxeram muita tecnologia também. Então teve essa coisa que profanou o divino. Essa linhagem dos néfilins que profanou, ela continua reverberando até os dias de hoje. Então supostamente os satanistas, quando eles fazem uma leitura para selecionar alguém, eles escolhem a pessoa. Você não escolhe entrar, você é escolhido. Naquela grande artimanha do diabo, eles colocam você como... o ser humano tem aquela questão que quer pertencer a algo. Quero pertencer a um grupo, quero fazer parte. Aí, muitas vezes você fala o que você discorda só para ser aceito no meio. Né? Você vai com a manada. É o efeito manada ou conformismo social que a psicanálise hoje já estuda. Então você vai com todo mundo. E foi o que fizeram com Jesus. Se a gente fizer um paralelo, um reflexo, Jesus só fez bem para as pessoas. Ajudou, multiplicou os pães, peixes, transformou água em vinho. Cara, você pegar quimicamente isso, fiz química industrial, você pegar água, H2O, virar uma molécula de vinho, tem que fazer uma fissão nuclear, tem que quebrar os átomos e uma fusão nuclear para reagrupar aquilo ali. Precisa de energia de várias estrelas para isso. Jesus nem suou, fez a água virar vinho, vinho do bom. Um buraco negro. Pois é, então fez isso, algo tremendo, né? É o poder de Deus incrível. Então você vê o desdobramento disso nos nossos dias, é muito empírico, é apaixonante quando você estuda. Então Jesus ele teve esse poder de alterar. Mesmo fazendo isso, as pessoas não acreditaram nele, pedindo para crucificar. Só mata Jesus, crucifica o bandido. Porque tava todo mundo, a maioria estava dizendo crucifica, então vamos crucificar. E até hoje a gente vê o desdobramento disso em pessoas. Pensa ser um cara bom, do bem, né? Aí um pega, levanta, não, ele é do mal. Aí o outro também é do mal. Eu também acho, tá 3, 4 falando, eu também acho que é do mal. Nem sabe por quê, não tem esteio nenhum, mas tá todo mundo falando, né? Aí vai junto e reverbera. E hoje a gente vê muita ênfase ao bandido, parece que o mal está triunfando, mas é uma ilusão. O bem prevalece, o amor prevalece, a luz prevalece sobre as trevas. E tem dano, voltando a resgatando. Teve a treta no céu, eles foram expulsos do paraíso, caíram na terra. Certo. Porque houve algum dano, uma consequência. Porque se forem seres imortais, vão lutando pela eternidade. Quando Daniel ora, Daniel capítulo 10, ele ora e jejua. E vem um anjo que demorou um período, 21 dias para chegar a trazer a resposta. Ele falou, olha, eu escutei tua oração, mas o príncipe da Pérsia não deixou eu vir. Então houve uma resistência. Aí eu pedi para Miguel me ajudar, e aí os dois ofereceram resistência ali. Então alguma coisa estava impedindo ele, causando um dano, uma resistência que ele não conseguiu chegar. Por isso que a Bíblia diz para você perseverar na oração. A gente quer uma coisa imediata. Eu orei hoje, aconteceu amanhã. Aí você tem que gestar aquilo, tem um período de gestação. E na vida é sempre assim, a gente nunca vai chegar a nenhum platô na Terra. Até o último dia, até o último suspiro, você está aprendendo, você está se reciclando. Você achar que está no patamar, cheguei no patamar, no platô, não chega. A gente está sempre aprendendo a cada dia. Quem acha que sabe tudo, nunca pode aprender nada, né? Então sempre está aprendendo, eu continuo aprendendo. 24 anos em Ministério de Convertido, e continuo aprendendo. Então a gente vê essa questão muito empírica em nossos dias. As pessoas às vezes vão atrás da manada e distorcem, né? Distorcem a verdade. E dá a impressão que o mal está triunfando, mas é ilusão. O diabo é especialista na arte da ilusão, excelente ilusionista. O mal não está triunfando? Não, é uma ilusão que a gente tem. Porque hoje as pessoas vão para Deus por quê? Porque tem medo do diabo. Então, na grande tribulação, e a Bíblia da chancela, que eu falei em Apocalipse capítulo 7, que vai vir uma grande multidão para os braços de Deus. É um plano de redenção de Deus. Ou você chega por amor ou pela dor. Não tem outro caminho. Vai voltar para o Criador. Vai voltar para os braços do Pai. Quer dizer, o Pai continua amando o Filho. Mesmo que você se afaste, o Filho pródigo se afastou do Pai, ele não perdeu a paternidade. Continua sendo filho. Né? E o Pai sabia que ele ia se lascar. Eu vou deixar. Só tem esse caminho para você aprender. Você tem que cair para aprender a levantar. Você tem que dar valor ao que você tem. Tem que jogar a rede de novo. Então, tem que mover a pedra. Então, esse esforço é constante na nossa vida. Ele sabia. Aí voltou, arrependido, pensou, estou lascado, vou para o inferno. Não, recebe de braços abertos, dá um beijo, faz uma festa, meu filho voltou. É assim que vai ser a nossa volta.
Então, ou você chega por amor ou chega pela dor. Melhor ir pelo amor. Mas a gente tá perto ou tá longe da Não dá para datar isso, né? A Bíblia não dá uma coisa chancela, mas ela dá sinais. Ela dá sinais. Pautado nesses sinais, eu observo que vejo que vai chover. O céu está escuro, tem trovão, tem relâmpago, tem vento, vai chover. Então eu vou me abrigar, vou sair de guarda-chuva e tal. Né, eu tenho um aviso de um terremoto, eu vou para o subterrâneo. Então eu vejo todos esses sinais se moldurando ao seu redor. Tudo aquilo que estava na profecia, eu retrato isso nos meus vídeos, né, no grupo, especialmente lá dos Guardiões, está acontecendo, está reverberando. Então a gente vê sinais. Não dá para dizer vai ser essa data, mas coincidentemente em 2023 muita coisa está acontecendo. E era algo que já está previsto no calendário deles há muito tempo, desde que eu fazia parte da seita. Que eles tinham um calendário, uma agenda, e eu via aquilo repetidas vezes, decorei. Eu sou meio autodidata. Então, essa seita, só para dar um contexto, era uma seita filiada com outras seitas mundiais? Era uma coisa regional? Ela tem um patamar majoritário, que se intitula Irmandade. São pessoas de grande influência no mundo inteiro, desde empresários, políticos e tudo mais. E eles preparam, claro, um escopo de controle, uma nova ordem mundial controle. Isso já vem gestado há muito tempo. Tem que ter um preparo para isso. É gradual. As pessoas não iam aceitar de repente. Então tem que vir a globalização, tem que abrir as fronteiras, tem que criar todo um ensejo para que isso venha se manifestar. Então ele já tinha esse calendário, essa linhagem de tempo ali. E hoje nós estamos num momento histórico que eles já tinham previsto. Eu vi isso tantas vezes, eu vejo tudo se moldurando. Todos os sinais se encaixando e as pessoas que estavam nominadas assim, para ser os grandes líderes mundiais estão posicionados nas cadeiras. Então, as peças estão no tabuleiro então, já. Segundo a Irmandade, teria 9 pessoas treinadas para ser o anticristo. 9. E aquele que se sobressair melhor, tiver maior aclamação popular, que as pessoas gostarem mais, vai de empatia também, de como ele vai ser carismático para ganhar o público. Então essa pessoa vai nominar. Então, uma inferência pessoal, os Estados Unidos têm muita chance para isso. Né? Hoje é muito bem visto para estabelecer a nova ordem mundial, para ser o centralizador dessa questão da gerenciar o grande reset. Então o sinal está se moldurando aí. E guerra, rumo de guerra, terremoto, treta no mundo inteiro. Sempre teve. Mas você pegar da década de 50 para cá, aumentou exponencialmente isso. Exato. E a gente, o que a gente faz? Pois é, não é para ter medo. Basta cada dia o seu mal. Muita coisa a gente tem que fazer uma releitura do que você aprendeu. Jesus diz, e isso não é muito pregado nem ensinado. Acho que, claro, a fé sem obras é morta. Você tem que manifestar a sua fé através de obras e atitudes, mas não é só isso. A Bíblia diz, Jesus coloca, busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o mais será acrescentado. Então Jesus faz uma analogia nisso, fala, tá preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que beber? Poxa, Deus cuida dos pássaros, cuida das árvores, né, cuida das plantas, vai cuidar de você também. Você é mais do que passarinho, você é melhor. Então a gente não busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A gente vê a oração modelo que Jesus nos ensinou, não é uma oração mantra para você repetir, é um modelo, é um parâmetro. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. A gente quer a nossa vontade. Eu quero a prosperidade, eu quero a cura, eu quero o milagre. Nem sempre Deus cura, cara. Nem sempre Deus cura. A Bíblia dá chance. Não falam isso. Eu não sei como é que por que não. Tem muito interesse comercial, lamentavelmente. Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que tinha. Deus não curou ele. Quer dizer, nem sempre Deus cura. Às vezes coloca um espinho na carne, como Paulo. Um lenço dele curava o enfermo, mas ele não pôde ser usado por Deus para curar Timóteo, que era um filho para ele. Ele tinha muitas enfermidades, problema de estômago, mistura vinho na água, a água era muito alcalina. Não foi curado. Deixou Trófimo doente em Mileto. Né? Trófimo já tem esse nome, hoje é o bullying na escola. Aí ainda não foi curado. Então nem sempre Deus cura. Você colocar isso como uma vertente, Deus não me curou porque tem legalidade, tem brecha. Então não é isso. Às vezes Deus está permitindo que você passe por aquilo para você atingir um patamar diferente, um olhar diferente. Você vai entender melhor o que o outro passa, vai ter empatia. Então a gente está aqui na vida, é ver cada dia o seu mal, sem essa ansiedade, né? Eu vou fazer isso, aquilo, porque a Bíblia deixa claro, a vida é um vapor, passa muito rápido isso, né? A gente acha que eu estou saudável, tudo. Mas hoje em dia você sai na rua, uma bala perdida te acha, você tem um AVC, acabou tudo. Vira a chave uma noite por dia. Eu senti isso na minha vida, na minha experiência. E fala da tua experiência, desde que a gente tem te falado. Você veio aqui da primeira vez, falou da perda do teu filho. Sim. E da segunda vez também teve a perda da minha esposa. Duas coisas que marcaram a tua vida, duas tragédias. Sim, aí você pensa que não tem mais força. Então, exatamente. As pessoas, Daniel, não tenho sua força. A força não vem de mim.
É incrível que você só sabe que a força de Deus, o poder de Deus na sua vida, quando você experiencia uma coisa que parece que não tem alternativa. Tem. Deus sempre abre uma porta, abre uma janela, fecha uma porta, abre uma janela, Deus nunca deixa você sozinho. E a gente moldura a bênção como sendo coisas que são favoráveis pra gente, mas Deus é onisciente, Ele sabe o que é bom pra mim. Então, perdi meu filho em 2018, ele adoeceu em 2017, foi muito penoso, né? Assim, para não adoecer junto com ele, busquei tratamento terapêutico. É importante, galera, buscar ajuda. Sozinho você não carrega, peso dividido fica mais leve, tem que ter ajuda. E me ajudou. Depois não deu certo, perdemos ele. E num primeiro momento, puxa, por que Deus permitiu isso? Claro que eu tive essa reflexão. Por quê? Muitas vezes eu pedi. Né? Não tive revolta. Não. Isso foi muito paradoxal. Nunca. Foi uma coisa que eu até queria ter revolta, foi um conflito interno. Pô, eu não estou com raiva. Eu senti, minha fé continua aqui, eu continuo acreditando, eu continuo amando a Deus, não foi deformado. Eu procurei, sondei meu coração, cadê a raiva? Eu tinha uma tristeza, um pesar, claro. E um questionamento ou não? Perguntei por quê, claro, perguntei. Muitas vezes eu orei, pedi a cura, e muitas vezes Deus me usou como instrumento para trazer cura para alguém. Então, traz isso para mim, porque eu sou mais velho, sou mais maduro, eu aguento, tira dele. E Deus não fez. Aí, com o tempo, você vai entendendo melhor, vai refinando, porque às vezes tem tanta poluição em nosso meio, tanta poluição sonora, você não escuta a voz de Deus, porque a gente fala muito, Deus não está no meio do barulho. Você tem que serenar seu coração, às vezes no silêncio do seu quarto, né, você escuta a voz de Deus. A gente não fica quieto, cara, a gente não para. E fala, e ora, e grita, e bate, e esperneia, rodopia. Fica em silêncio, sereno, e aí você vai ouvir a voz de Deus. E aí, quando eu serenei meu coração, eu consegui uma voz mansa e suave, que nem Elias. Que Deus vai estar no terremoto, vai estar no fogo, vai estar no vento forte. Não, Deus falou com ele com uma voz mansa e suave. E é assim que Deus fala muitas vezes. Nem sempre com essa patamar sobrenatural, coisa tremendo, rachando, o céu abrindo, caindo raios. Mas é uma coisa simples. Eu falando com você como está falando agora, uma leitura da palavra, um louvor, uma adoração, lendo um livro. Deus usa a multiforme graça dele para falar com você. E como foi acolhido até para o muçulmano, como é que imaginar uma coisa dessa? Quebrou um paradigma, a gente pode entrar nesse mérito. Então, eu entendi que era o tempo de Deus para aquilo. Ok, tem um tempo, modo e propósito. Chegou o tempo dele. Se ele continuasse, ele ia sofrer mais. Eu trouxe ele para mim, você vai encontrar com ele no céu. Tá tudo bem, isso serenou meu coração. Ficou minha esposa, claro, tratamento. Isso te deu uma tranquilidade. Deu uma tranquilidade, mas é claro, fica a dor da ausência fica sempre presente, ela te acompanha. É uma cicatriz, né? É uma cicatriz, não sai. Dá para esquecer. Não dá. Isso é utopia, você não vira a página. Você vai lembrar sempre. Tem gente que tenta esquecer, né? Não é impossível. Não é impossível. Mas você redefine o seu olhar. Né? Então eu não vejo mais Deus tirou, castigo, nada disso. Teve gente que ainda fala, você foi satanista, tal. Não. Você não vê nenhuma relação em relação a isso? Não, acho que não. Deus não permitiria, fatalidades acontecem em qualquer lugar. Né? Você vê toda a história bíblica também, cheia de catástrofes, assim, nem sempre. Às vezes coisa que acontece.